A ideia de que, durante a nossa existência, talvez até mesmo nesta década, nossa civilização possa se deparar com outra raça alienígena parece algo inacreditável. Mas, para as maiores mentes do mundo, isso é uma possibilidade real, não só ficção. Desde o início, o homem fascina-se com o que está além do nosso mundo. Para a maioria crescente, novas ideias em saúde, tecnologia e autoconhecimento revolucionariam o mundo. Mas e se essa nova visão conflitasse com o cristianismo? Embora esta odisseia espacial fictícia pareça rebuscada, logo teremos de ter uma opinião sobre ela. Existem filmagens e registros de objetos nos céus dos quais não sabemos com exatidão o que são. Há coisas voando lá em cima que ainda não identificamos. Eles não tinham um padrão facilmente explicável. O recente aumento de estranhos fenômenos aéreos não identificados tem inflamado o Capitólio ultimamente e o estigma do sobrenatural já se dissipou há muito tempo, tornando a menção de OVNIs algo quase corriqueiro nos noticiários da noite. Quem diria que, em nossa vida, o paranormal que antes era considerado ideias marginais agora está se tornando comum? O reconhecimento do governo dos Estados Unidos da América de fenômenos aéreos não identificados. Vocês chamam de OVNIs, nós, UAPs. O reconhecimento do governo sobre essa atividade anômala é um sinal de conhecimento e avanço para a próxima geração, ou a culminação de um esforço multiforça na mais elaborada conspiração demoníaca já concebida. Como isso começou? Por que o aumento súbito de atividade sobrenatural? O fenômeno vai diminuir ou aumentar? Será essa mudança obra nossa na Terra? E tal atividade sobrenatural está em harmonia com a Bíblia? Uma coisa é certa, este fenômeno é um evento global, com líderes na Rússia, China e Estados Unidos a revelarem que tem programas de estudo sobre fenômenos aéreos não identificados. Mas as autoridades governamentais à frente deste esforço não se interessam por uma cosmovisão bíblica e a liderança cristã no Pentágono rejeita projetos que aproximem a humanidade desse fenômeno. Em suma, uma guerra de cosmovisões se aproxima e é preciso estar pronto, com clareza. Ou até existe uma tribo de fanáticos religiosos que ainda não compreendo bem. Houve resistência no Pentágono por motivos religiosos. Um superior olhou-me nos olhos e disse: "Quero que este programa pare. Fundamentalistas religiosos que estão preocupados. O que você vê é uma presença demoníaca." Uma das mais famosas histórias antigas de orbes brilhantes é o relato bíblico de anjos bons e maus. A Bíblia diz que, embora um anjo possa mudar de forma, sua estética física padrão mais surpreendente é a capacidade de emitir forte luminescência de todo o corpo. De fato, a Bíblia descreve outros anjos como relâmpago, fogo, brilhante e resplandecente. Não é de admirar que pintem anjos em orbes brilhantes. Joe Jordan, diretor da MUFON, a maior empresa de pesquisa e investigação de OVNIs do mundo, comenta as semelhanças nos avistamentos de OVNIs. Sobre a forma do objeto, a forma número 1 não é, na verdade, a de um disco. Na verdade, é apenas um objeto brilhante com contornos difusos, certo? Ou no Lord. Tipo, esse termo, sabe, se quiser usá-lo. Mas essa é a coisa número 1 que é relatada, a descrição. Está muito. Bem lá embaixo na lista, tem um cara que diz: "Eu realmente vi o disco voador comum." Haverá ligação entre a aparência dos anjos e avistamentos de OVNIs? Parece que brilhar seria uma marca memorável dos anjos nos estudos bíblicos. Mas, nos últimos 50 anos, a religião decaiu quase 20%.
A porcentagem de americanos que se identificam com alguma religião tem diminuído há décadas. A porcentagem de cristãos está diminuindo. E embora muitos ainda se digam crentes em Deus, as estatísticas mostram que sabem cada vez menos sobre a divindade que seus avós conheciam tão bem. A falta de conhecimento surpreende a muitos que veem esses eventos sobrenaturais e concluem que é atividade de outro mundo. Será que o que estamos presenciando atualmente é o esplendor emanando desses exatos mesmos anjos que existem por muitos milhares de anos? E precedeu os pilotos até o ponto de limite. Parecia ter conhecimento do destino, algo que não possuímos a capacidade de fazer. Vi uma luz pequena, tipo uma esfera, e achei que era uma estrela. Mas de repente ela se moveu. Já que a Bíblia fala de anjos bons e maus, talvez o que estejamos vendo sejam os anjos bons. Bem, se você ouvir qualquer uma das histórias sinceras sobre abduções alienígenas, pode-se deduzir facilmente que esses seres são nocivos e malévolos. Raramente é uma experiência positiva. Experiências de abdução comumente resultam em sonhos ou visões de exames, cirurgias da forma mais desumana. Não é o que se espera de uma entidade angelical altruísta, amorosa, gentil e cuidadosa. Ao longo dos últimos 10 anos, eu já trabalhei com mais de 400 casos de pessoas que conseguiram parar a experiência de abdução em nome e na autoridade de Jesus Cristo. Isto é evidência documentada. Alguém que pode aprofundar mais essa ideia é Roger Morneau. Morneau tornou-se cristão após fugir de culto demoníaco que o preparava para ser membro em Montreal, no Canadá. Após ser salvo por um colega, Morneau revelou em seus livros e vídeos o funcionamento interno do reino espiritual com mais detalhes em A Enganação Final de Satanás. E ele disse que será feito de um modo único. Este grande plano diz que vai pegar as pessoas vão acreditar nisso. Porque afirma que espíritos demoníacos, se declararão como habitantes de planetas muito distantes nas galáxias, vindo para alertar os habitantes do planeta Terra sobre a iminente destruição do planeta, a menos que algo sério, apropriadamente para evitá-lo. Reformulemos o que ele acabou de dizer. Demônios aparecerão como ajuda extraterrestre de outro mundo e enganarão o mundo, fazendo-o crer que estão aqui para nos ajudar em terríveis desastres. Mais sobre desastres finais está num ótimo comentário bíblico. Em breve, uma súbita mudança ocorrerá na ação divina. O mundo e suas perversidades sofrem calamidades, inundações, tempestades, incêndios, terremotos, fomes, guerras e derramamento de sangue. Os juízos de Deus não viriam diretamente do Senhor, mas desta forma, eles se colocam fora de sua proteção. Ele adverte, corrige, reprova e aponta o único caminho seguro. Então, se aqueles que foram alvo de seu cuidado especial seguirem seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, após repetidos avisos, se escolherem seu próprio caminho, ele não ordena que seus anjos impeçam os ataques de Satanás contra eles. Anjos caídos criam ou incitam desastres súbitos. Então, os anjos caídos aparecem para ajudar a Terra em eventos devastadores, causados pelos anjos que fingem nos ajudar. Tal guerra psicológica cativaria a mente, mas por que espíritos malignos fariam isso com a humanidade? Eu explico. Este mundo está separado do resto do universo por causa do pecado. Em seu estado atual de quarentena, Deus está sendo julgado em um litígio contra outra entidade poderosa e adversária. A Bíblia diz que essa entidade, frequentemente Satanás, é o pai da mentira e quer ser adorado como Deus. Em seu primeiro engano, ele se disfarçou. E quando reaparecer, ele se vestirá em outro engano.
Satanás não pode contrafazer a aparição da volta de Jesus, vindo em nuvens com poder e glória, cercado por tempestades. Contudo, um cenário real que cumpriria essas regras celestiais também enganaria a maioria. Um dos meus comentaristas bíblicos favoritos detalha como esses eventos finais acontecerão. Em breve, cenas terríveis de caráter sobrenatural se revelarão nos céus, em sinal do poder dos demônios milagreiros. Os espíritos de demônios sairão para os reis da terra e para o mundo inteiro, a fim de prendê-los em engano e impeli-los a se unirem a Satanás em sua luta final contra o governo do céu. Por essas agências, governantes e súditos serão enganados. Então, vamos analisar. Vistas sobrenaturais e temíveis surgem no céu, e através disso, demônios angelicais iludem líderes da terra a agir contra Deus antes de ele retornar. O último livro da Bíblia, Apocalipse, traz uma profecia simbólica para este tempo exato. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, pois são espíritos de demônios que realizam sinais, que vão aos reis da terra e do mundo inteiro para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deus utilizou o simbolismo dos sapos devido aos paralelos que podiam ser traçados. Como rãs coacham à noite em pântanos, esses espíritos impuros, na escuridão do erro, ensinam mentiras em meio à lama de luxúrias sujas. Um sapo com boca grande e desproporcional e uma língua longa representa as mentiras e a fraude que cativarão o mundo no último grande engano. Este grande plano diz que vai levar as pessoas vão engolir essa história. Então, o que levaria a humanidade a desejar o invisível e a se apegar ao estranho? A resposta: tempo e marketing. A imaginação pública sobre OVNIs foi moldada por Hollywood, que se perguntou o que ocorreria se fizéssemos contato. Por décadas, a mídia incentivou a curiosidade sobre o contato com uma cultura alienígena avançada. A mídia nos incita a desejar contato com seres brilhantes e avançados. Dalhamos Tang e colchões Tempur-Pedic das missões da NASA. Imagine o que a tecnologia alienígena traria. Mal posso esperar. Carros voadores são a ponta do iceberg. Pense em toda a propaganda que você presenciou durante a sua vida. Nós viemos visitá-los em paz. Somos organismos robóticos autônomos do planeta Cybertron. Alguns dizem que essa propaganda estava em mídias de entretenimento antigas, antes de Cristo. Naves em forma de cúpula com 3 rastros embaixo, e ufólogos insistem ser prova de discos voadores na morte de Jesus. Este aumento recente do fenômeno aéreo não identificado pode ser apenas o momento culminante final de um plano antigo para o engano derradeiro. Marnoll nos dá pistas do porquê isso acontece agora. Eu disse ao espírito: você quer falar comigo? O espírito disse: sim, finalmente posso falar com você. O que diabos você pensa que está fazendo neste mundo? Percebi que o Senhor havia contido os espíritos, impedindo-os de falar. Eles estavam sob um controle muito especial. A razão do fenômeno hoje é que a próxima fase do plano demoníaco para os eventos finais da Terra está pronta, o engano final. Mas, pelas regras celestiais de engajamento, demônios não podem injetar comunicação enganosa direta a menos que os procuremos antes. Não lhes foi permitido sair da árvore do conhecimento no Éden, nem enganar Eva, a menos que ela se aproximasse da árvore. Nos contactaram. Só ouvíamos. E há outros, muitos outros. Após essa interação, a aceleração do plano de Satanás foi imensurável. Mas o que eles estão nos dizendo agora é que isso afetará a crença cristã muito em breve. Não exatamente no início.
Não teremos de negar nossa fé cristã no início, mas há informações vindo de outro mundo e, uma vez confirmadas, elas exigirão uma releitura do Evangelho tal como o conhecemos. É a informação que chega dos mais altos níveis da inteligência vaticana. Segundo Marnoll, este plano se desenvolve há séculos, mas os eventos recentes têm sido os mais explícitos. Em 2004, o encontro do UAP Nimitz gerou imagens confidenciais, arquivadas até Louis Elizondo ser contratado para investigar essas atividades. A missão do AATIP era simples: coletar e analisar dados de veículos aéreos anômalos. O que vocês chamam de OVNIs, nós chamamos de fenômenos aéreos não identificados. Embora as descobertas de Louis fossem críveis, a liderança cristã do Pentágono, acima dele, ocultou e desmantelou seu departamento. De fato, havia alguns oficiais de alta patente que eram cristãos e consideravam perigoso investigar este tipo de assunto relacionado a voodoo ou coisas místicas. Fui chamado ao escritório de um desses superiores. O superior olhou nos meus olhos e disse: "Quero que este programa pare." Eu disse: "Bem, ok. Mas qual é a justificativa?" E ele disse: "Bem, o que você está investigando é uma presença demoníaca." Descontente, Louis deixou o Pentágono em 2017, mas desclassificou 3 vídeos. Christopher Mellon, amigo de Louis, vazou os vídeos ao The New York Times. É estranho e lamentável que alguém como eu precise fazer isso para que um tema de segurança nacional como este entre na agenda. Sabíamos que precisávamos ir ao público, gerar interesse para que o Congresso se envolvesse e, então, fazer o Departamento de Defesa considerar o assunto. Com forte apoio financeiro de um famoso ex-músico, Chris, Louis e outros oficiais do governo criaram a organização To The Stars. Por meio dela, lançaram vídeos que convenceram o público a pressionar o Congresso. Isso levou oficiais do Pentágono a apresentarem relatórios desclassificados sobre o fenômeno. Os investigadores do governo parecem não saber o que são essas coisas. O relatório analisou 144 avistamentos de OVNIs do exército do ZEUA. Com esta divulgação e a Lei de Liberdade de Informação, esta bola de neve logo virará uma avalanche, pois os governos alegarão necessidade de comunicação com esses seres por segurança. Essas tecnologias são muito mais avançadas que as do arsenal do ZEUA, o que deveria ser um alerta. Precisamos descobrir a intenção dos operadores desses veículos. Hoje, especialistas buscam o fruto novamente, permitindo que Louis e colegas acessem influências demoníacas. Toda essa experiência, o que encontramos, foi como abrir uma porta, certo? Você abre a porta de propósito ou sem saber para essa experiência, certo? Eles não te escolheram ao acaso. Você lhes deu, como eu digo, permissão. Certo. Ao abrir essa porta, envolvendo-se com o paranormal ou ocultismo. Talvez não saiba que fez, mas fez. Ele pode fechar essa porta, mas você deve deixá-lo assumir o controle da sua vida. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam sobre a terra com os sinais que lhe foi concedido fazer. Então, como ele enganará a todos? A Bíblia mostra, na história da bruxa de Endor, que esses espíritos demoníacos amam fazer imitações. Eles se orgulham de recriar a aparência e personalidade de qualquer um na história. Então, não estranhe se as leis da física sumirem ou seus parentes mortos aparecerem. Oi, Sparks. Não é real. Pensamos que isto ajudaria. A Bíblia diz que os mortos não voltam para sua casa, que eles não sabem nada e que a alma morre.
Os mortos de fato morrem até a segunda vinda de Jesus Cristo. De fato, a Bíblia afirma que, após a morte, a pessoa retorna ao pó, não sabe de coisa alguma, não possui faculdades mentais, não tem envolvimento com nada na terra, não vive, espera na sepultura e continua nada. E Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. O fôlego ou o espírito não tem poderes mentais. A alma morre, assim como uma lâmpada deixa de funcionar se não houver energia. O corpo deixa de ser alma sem fôlego. Um não pode viver sem o outro. Lázaro, vem. Se fosse para o céu, mentes curiosas se perguntariam por que Lázaro não ficou triste ao voltar à terra quando Jesus o ressuscitou. São tantos versículos bíblicos que mostram que os mortos estão verdadeiramente mortos, que fica óbvio haver uma conspiração por trás dessa importante verdade. Os demônios estudaram as menores nuances da personalidade e tonalidade da voz de sua família por toda a vida, preparando-se para um engano final em que esperam enganá-lo. O líder da banda diz: há quanto tempo vocês estão envolvidos com feitiçaria? E eu disse: o que exatamente você quer dizer? Bem, ele disse: sabe, é o que vocês estão fazendo falando com os supostos espíritos dos mortos. Ele diz: isso é bobagem. Ele diz: quero poder, vou direto à fonte. Como você acha que fiquei famoso assim? Não existe tal coisa como sorte boa. Ele diz: ou há algum poder que trabalha a seu favor em algum lugar, ou você não avança neste mundo. Não no meu tipo de ocupação. Ele disse: os supostos espíritos dos mortos com quem você está conversando são, na verdade, espíritos demoníacos. Seus anjos caídos, seus lindos. Tom DeLonge, estrela do punk rock, pesquisava o fenômeno. Tom decidiu usar sua fama para achar a verdade desses eventos estranhos. Embora a jornada tenha sido difícil, Tom fez amizade com cientistas de ponta e generais de várias estrelas na NASA, Pentágono e Montanha Cheyenne, que arriscaram uma corte marcial para ajudá-lo a revelar os eventos paranormais que o governo vivencia desde os anos 1900. Entre os amigos de Tom estavam Luiz Elizondo, Christopher Mellon e um conselho de conselheiros governamentais de alto nível. O que o Wikileaks confirmou através do hack de e-mail de Podesta, que 2 generais de alta patente no Conselho Consultivo Secreto de DeLonge eram o General McCaslin e o Major General Carey. Então, para evitar batalhas legais pela divulgação de informações classificadas, DeLonge decidiu revelar a narrativa governamental por meio de romances infantis fictícios, Secret Machines, e uma série documental para aumentar o conhecimento social sobre esses eventos. Sem surpresa, os livros de DeLonge foram coautoria de Peter Lavenda, um especialista em ocultismo. Eu me juntei a um pesquisador internacionalmente reconhecido, Peter Lavenda. Peter é o que você chamaria de um especialista em ocultismo. Quando as pessoas começarem a entender mais sobre o fenômeno OVNI e seguirem o que Secret Machines vai lhes ensinar. E notem como veremos, nem tudo vem de mim. Está vindo de outras pessoas dos mais altos escalões. O termo ocultismo, nesse universo, faz muito mais parte do fenômeno OVNI do que. E é isso que o torna mais complexo do que só homenzinhos verdes em discos voadores e chapéus de papel alumínio. Existe uma conexão extremamente forte entre a percepção das pessoas sobre demônios vindos da Bíblia e de outras crenças religiosas e o fenômeno OVNI. E o que se observa é algo que simplesmente não aprecia a humanidade de forma alguma, ponto. E algo que sente ou inveja de ou possui algum tipo de plano para aquilo que o homem deve se tornar. Apesar de ser evidente que anjos caídos provocaram esses eventos terríveis, como visões de abduções, mutilações de gado e catástrofes, a narrativa que o reino espiritual está a infundir nas mentes dos oficiais governamentais é a de que há alienígenas bons e maus. Segundo Tom, esses seres surgiram para altos oficiais do governo. Tom, então, incorretamente chama esses anjos caídos, belos, simpáticos e benevolentes
de os outros, às vezes os nomeando arcontes ou Anunnaki. De longe, os chama de deuses com G minúsculo, pois a narrativa passada a Tom por conselheiros e anjos caídos é que humanos foram semeados por uma raça alienígena antiga e benevolente, e esses seres cuidaram da raça humana, fazendo-se passar por deuses da Grécia, Roma e Egito. Todo o fenômeno OVNI gira em torno de múltiplos deuses, ou seja, seres com G minúsculo que guerreiam entre si. E propositalmente dividem a humanidade em diferentes religiões para se afastarem e nos deixarem lutar uns contra os outros, para que possam realizar outras coisas que desejam. Existem deuses bons e deuses maus, e suas interações com a humanidade foram bem documentadas desde a mitologia grega e até mesmo antes, nas lendas sumérias que existem. Existe um grupo, sim, tentando enganar a humanidade e que a odeia, e então, parte que não sente isso do homem. A Bíblia diz que os deuses do Egito eram demônios. A ideia de um ser criado ser Deus foi a primeira mentira dita aos homens por demônios, e ainda prevalece na propaganda religiosa de Hollywood atual. O que é um Deus, senão um ser adorado pelos de baixo? Conhecimento, poder e compreensão não bastam para reverenciar os Ori. A maioria dos teóricos de astronautas antigos crê que os deuses egípcios eram visitantes extraterrestres. Na verdade, esses demônios benevolentes são contatados pela meditação oriental, chamada CE5. É por isso que considero o CE5 crucial. É a melhor forma de obter dados sem especular com base em nossa ideologia política sobre como seriam. Precisamos de comunicação direta com esses seres. Quanto mais, melhor. Esta comunicação direta trará um engano avassalador que confundirá a maioria. Felizmente, uma escritura-chave do Apocalipse nos dá paz. A Bíblia chama de santos os que se mantêm no caminho estreito. Aqui a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem guarda os mandamentos de Deus será distinto do conglomerado religioso unido no fim dos tempos por medo, desastres e impulsos enganosos dos novos espíritos. Note que já escutamos essa sutil mensagem do Tom. A sutil conclusão de Tom era que a única forma de evitar tais catástrofes é unir-se religiosamente em uma única fé. Conforme a Bíblia, essa união de religiões será forçada por todas as nações, representadas por bestas na profecia bíblica. Vi outra besta subir da terra, com 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A nação identificada como semelhante a um cordeiro pela Bíblia está fora do escopo do vídeo. Porém, a união de grandes entidades eclesiásticas, como a Igreja Católica Romana e igrejas protestantes, com as experiências espirituais de visitantes de galáxias distantes, trará más notícias ao povo de Deus. A experiência de abdução não é realmente uma experiência física, é mais uma experiência espiritual por natureza. Quer dizer, se você puder me mostrar uma evidência, tipo, traga-me um botão de controle de uma nave física, aí a história é outra. Um comentarista bíblico descreve assim a união da religião com sugestões de espíritos disfarçados de seres de galáxias distantes. Quando o protestantismo estender a sua mão através do abismo para unir-se ao poder romano, quando estender a sua mão sobre o abismo para apertar as mãos do espiritualismo, quando sob a influência desta união tríplice, nosso país repudiar todos os princípios de sua Constituição como um governo protestante e republicano, e tomar providências para a propagação das falsidades e dos delírios papais, então saberemos que chegou o tempo para a obra maravilhosa de Satanás e que o fim está próximo.
Estes estranhos eventos causados pelos anjos caídos serão algo admirável. Será que este engano final é o resultado de muitos séculos de preparação? Que este evento culminante levaria até mesmo os Estados Unidos da América, um país fundado na liberdade religiosa, a ficar tão cego que o povo se uniria para pedir a adoração a essa entidade poderosa? E se esses antigos deuses egípcios nos incentivassem a homenagear um ser majestoso que retorna nas nuvens, aparentemente para cumprir as escrituras, mas não exatamente? As pessoas perceberiam? Meu medo é que a maioria não. Mas eu frequentemente me perguntava, e se todos nós, em nosso mundo, descobríssemos que estávamos sendo ameaçados por uma força externa, um poder vindo do espaço de um outro planeta? De repente, não veríamos que não havia diferenças entre nós, que éramos apenas seres humanos, cidadãos do mundo, e não nos uniríamos para lutar contra essa ameaça específica? E se o único combate a essa ameaça espiritual fosse adoração espiritual? E será que este primeiro contato inevitável pode, de fato, ser o segundo contato que já tivemos com esta raça alienígena, mas sob um disfarce diferente? Este contato talvez nos salve de catástrofes terríveis. Pode ser confirmado por espíritos que se passam por entes queridos e apoiado por líderes religiosos que já aceitam esses visitantes, independentemente de quem sejam. Se é alien e quer batizar-se, o Papa é a favor. Na segunda-feira, o Papa Francisco reiterou sua visão. Todos têm direito a ser batizados, incluindo marcianos. O Papa Francisco não está só na compaixão pela vida extraterrestre. Astrônomo do Vaticano disse que batizaria um marciano anos atrás. Através dos desastres súbitos de forças invisíveis, surge o medo pela segurança e o desejo de ajuda. Líderes religiosos, junto a novos visitantes, declaram a necessidade de superar diferenças religiosas e se unir em adoração para acabar com os desastres e iniciar a paz. Que os espíritos darão orientação valiosa, que não só ajudará as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas as levará a entrar em um estado superior de existência. Este estado superior de existência é a mentira dita a Eva no Éden. Que fique bem claro, a última grande luta na Terra será por quem adoramos. Receber essa adoração no lugar de Deus é o que os anjos caídos sempre desejaram, e é isso que selará para sempre o destino da maior parte da última geração. Meu tempo convosco finda, mas há mais a compartilhar. Se este tema lhe interessa e quer saber mais sobre os estranhos eventos que compõem sua vida, junte-se a mim em estrangenormal.org. No fim, tudo se resume à decisão de Adão e Eva no jardim. Confiará em seus sentidos ou se apegará às doces palavras de Jesus Cristo? A escolha é sua.